Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui na nossa TV Araxá Educa. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa. Alô, Eja, vem para mais uma aula comigo. Na aula de hoje, nós daremos continuidade nesse nicho que estamos falando sobre linguagens. Mas antes disso, vamos retomar aqui o que foi visto na aula anterior. Você se lembra? Nós vimos sobre comunicação e interação. Relembrando o que foi dito anteriormente, para que se estabeleça uma comunicação, é necessário que o emissor e o receptor, o emissor emita e o receptor entenda para ver a comunicação efetiva, né? Eu dei o exemplo na aula anterior sobre os ruídos no meio da comunicação, né? Que pode ser pessoas falando em um ambiente, som alto, crianças gritando. Quando você fala com o outro e por algum motivo ele não compreende. Até mesmo em uma ligação, quando o telefone fica muito baixo, rede que não funciona muito bem, acontece também esse ruído na comunicação. Certo? Nós falamos também na aula anterior sobre os níveis de linguagem, né? Da norma culta, padrão, sobre gírias, regionalismo, né? Que dependendo da região do país, pode ter diferença na nossa língua portuguesa, dialetos diferentes, né? Mesmo na nossa língua portuguesa, a linguagem coloquial, informal, popular, vulgar, a linguagem técnica, né, que a gente encontra no meio de profissionais de uma mesma área, por exemplo. E na nossa aula de hoje, eu trouxe aqui um texto para a gente fazer a leitura, o Chico Bento, e o amiguinho pergunta: Chico, não sei como você consegue sobreviver aqui neste fim de mundo. E o Chico Bento responde: fim de mundo para o quê? Você não aprendeu na escola que a terra é redonda que nem as goiaba bitelona? Assim sendo, não existe começo, meio e fim. Aí o amiguinho responde: só jeito de dizer, você entende tudo ao pé da letra. Quem costuma ler as historinhas em quadrinhos, né, do Chico Bento, da Turma da Mônica, vai compreender que o Chico Bento sempre entende mesmo tudo ao pé da letra, né? O que eu quero trazer para vocês é sobre linguagem formal e linguagem informal. Em quais situações nós utilizamos essa linguagem? Uma curiosidade é que nós, seres humanos, somos capazes de adequar a nossa linguagem conforme o contexto, né? Por exemplo, com os amigos, com a família, a gente nós falamos, né, mais à vontade, sem se preocupar tanto com a norma culta da nossa língua. Já em uma entrevista de emprego ou falando com o chefe, nós costumamos prestar mais atenção na nossa linguagem. Você já percebeu isso? Vamos ver então? A linguagem formal. A linguagem formal, né, ela vai seguir rigorosamente as regras gramaticais, né? Vai seguir a norma culta da língua portuguesa, né? A pronúncia clara e correta das palavras, o vocabulário rico e vastos. E também nós vamos nos preocupar mais com a concordância, tempos verbais, não é mesmo? Onde a linguagem formal é aplicada? Em salas de aulas, conferências, palestras, seminários, né? Em uma palestra, o palestrante vai se preocupar com a norma padrão da língua portuguesa, né? Com uma linguagem mais formal, dentro do padrão da língua para que todos possam compreender, né? Em documentos oficiais, cartas, requerimentos, né? Os seus documentos, por exemplo, seus documentos de registro, a sua carteira de trabalho, vai conter uma linguagem mais formal, não é mesmo?
em reuniões de trabalho e entrevistas de emprego, né? Em uma reunião de trabalho ou em uma entrevista de emprego, nós vamos sim nos preocupar com a norma padrão da língua portuguesa, em falar corretamente, né? Até que pode ser para causar uma boa impressão, não é verdade? Exemplo. Estou muito atrasado. Depois eu vou passar o outro exemplo da linguagem informal com essa mesma frase. Já na linguagem informal, né, são permitidas as contrações das palavras, os equívocos com relação à concordância verbal e nominal. Ou seja, a gente se esquece do plural das palavras, não nos atentamos tanto à conjugação verbal enquanto estamos falando mais à vontade, né? Isso acontece na linguagem informal. E também utilizamos vocabulário simples, expressões populares, coloquialismos, gírias, ou seja, quando estamos mais à vontade de falar, que não seja em um ambiente de trabalho, que não seja em uma palestra ou dentro da sala de aula, né, nós utilizamos a linguagem informal. A linguagem informal, ela pode ocorrer em conversas do dia a dia, mensagens de celular. Aliás, em mensagens de celular nem se preocupa tanto em ativar o corretor ortográfico, não é verdade? Em redes sociais, que também cabem, né, a essas mensagens, em comentários, publicações. Eu, por exemplo, eu me preocupo em manter uma linguagem mais formal, mesmo que seja em comentários, por exemplo. Mas eu sou professora. Outras pessoas que não são desse meio, que buscam, né, passar uma imagem sobre a língua portuguesa, não se preocupa tanto. Um exemplo, lembra do exemplo que eu dei anteriormente? Eu estou atrasado. Na linguagem informal, eu posso dizer, caramba, estou muito atrasado. Percebam que aqui, ó, eu contraí o verbo, o estou, e ele ficou tô. Adequação linguística. Como eu falei anteriormente, nós, seres humanos, somos capazes de adequar a nossa linguagem de acordo com o contexto, né? É a habilidade que os falantes possuem de adaptar a linguagem de acordo com a necessidade do momento. Podemos optar por dois diferentes registros da língua portuguesa. A linguagem formal, que é a linguagem padrão, ou a linguagem informal, que é a linguagem mais popular, também conhecida como linguagem coloquial. Cada uma dessas variedades deve ser empregada em situações específicas, ambas sem distinção. Funcionam bem, cumprindo papéis específicos na comunicação. Então, percebam, para se estabelecer, lembra da nossa aula sobre comunicação e interação? Para se estabelecer uma comunicação, é necessário que o emissor fale e o interlocutor, o que está recebendo, o receptor, compreenda o que ele disse. E o que ele disser, o emissor também compreenda, certo? E seja numa linguagem formal ou numa linguagem informal. Isso vai depender do contexto em que estivermos. Vejam bem, eu trouxe aqui mais um texto, né? Uma parte da história em quadrinho do Chico Bento, só que agora o Chico Bento moço. Eu também cresci, né? Assim como o Chico Bento, assim como a turma da Mônica, e vejam bem a linguagem dele agora. Mas, voltando ao rumo da minha estrada, fazer uma escolha é como olhar para o céu estrelado. São muitas possibilidades. Perceberam que agora o Chico Bento moço não fala mais como ele falava quando criança? Aquela linguagem do interior. Perceberam? O que aconteceu? O Chico Bento, assim como toda a turma da Mônica, foram para a faculdade, foram estudar e
Curiosamente, o Chico Bento fez o curso de pedagogia. Engraçado, né? Pelo que eu acompanhei, foi poucas revistinhas que peguei do Chico Bento Moço, mas pelo que eu acompanhei, ele foi para a faculdade e nisso ele desenvolveu melhor a sua linguagem, né? Desde a escola até a fase adulta já ele foi desenvolvendo a sua linguagem. Perceberam? E assim, não só em contexto escolar, em contexto dentro da educação, né? Mas num contexto geral. Enquanto estamos aprendendo, estamos aprimorando a nossa linguagem. Eu trouxe aqui um exemplo de onde também deveria ser uma linguagem formal, uma linguagem padrão. Trouxe aqui a imagem de um currículo e o cidadão me coloca uma foto com óculos, assim. Você contrataria essa pessoa? Eu não sei não, viu? Então percebam assim, o currículo é lugar de colocar uma foto desse, né? O currículo não é adequado colocar isso em um currículo. Assim como também não é adequado utilizar em um currículo a linguagem informal. Perceberam? Eu trouxe aqui um exercíciozinho. Vamos fazer juntos? Ó, que linguagem devemos usar nas seguintes situações sociais? Na letra A, falando sobre política num canal de televisão. Lá em um canal de televisão, em um debate ali, você falando, não vamos xingar os políticos ali, né? Ou seja, nós vamos usar uma linguagem padrão, uma linguagem formal, não é verdade? Oh, a letra da professora. A letra B. Na elaboração de um currículo. E aí? Vimos agora há pouco o exemplo daquele currículo que trouxe uma imagem inadequada. E uma linguagem informal também não cabe em um currículo, não é verdade? Ou seja, na elaboração de um currículo, utilizaremos também uma linguagem mais formal. A letra C. Em uma mensagem de texto para um amigo. Aqui já não precisamos nos preocupar tanto, né, com a linguagem mais formal. Podemos usar gírias, apelidos, não é verdade? Ou seja, em uma mensagem para um amigo, podemos utilizar a linguagem informal. E em uma mensagem de texto para o chefe? Bom, eu me preocuparia em enviar uma mensagem de texto para um chefe, para alguém superior, com uma linguagem mais adequada, né? Ou então, podemos utilizar a linguagem formal. E em uma entrevista de emprego? Também devemos nos preocupar. Lembra que falamos que dependendo do contexto, dependendo de onde estiver, com quem estivermos, né? Vamos nos preocupar e vamos adequar a nossa linguagem. Em uma entrevista de emprego, então, é de bom tom utilizar a linguagem formal. E é isso. Esses são os créditos, as referências das nossas imagens, das imagens utilizadas na aula de hoje. Bons estudos e até a próxima aula. Se cuidem!